Programa Red Zone. Só para entender. A gente foi sacaneado por nós mesmos, pelo jeito. Puta, cara. Que coisa mais louca, eu não quero nem entender o que aconteceu aqui. A gente estava tudo querendo entrar, o negócio pensando, de repente a gente estava fora e o programa estava fechado. Nem nós conseguimos entrar de novo. É uma palhaçada mundial mesmo. Mas não importa, o importante é que você está agora conosco aqui vendo esse super programa do Red Zone. Portanto, não importa onde esteja, não importa que horário que seja, onde você esteja, você está aqui. Agora, pronto e totalmente pronto para ver mais esse programa do Red Zone. Beijo de boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. E do meu lado, Fernando Amati, também assustado com essas fantasmagorias que aconteceram aqui. Hoje nós realmente vamos necessitar de luz nos cantos mais escuros da Dark Web. Isso aí foi cabruco. Foi, mas de qualquer maneira nós vamos trazer um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Demorou, mas foi. É, cara, muito louco isso daí, mas não interessa, vai. É, coisas da vida. Frase da semana para espantar esses espíritos macumbentos que estão zoando o nosso lado aí. Vamos lá. Mais uma semana com nuvens carregadas, páginas e sites fora do ar. Tem gente que continua tentando. Teve gente que se equilibrou bem. Tá? E até quem achava que estava protegido caiu. A minha pergunta é, e você? Essa pergunta de e você é melhor, né? Porque a primeira notícia que a gente vai ter que falar é o que aconteceu com a Cloudflare. E eu vi um monte de gente falando assim, ai, que problemão teve com a Cloudflare. E sabe o que é engraçado? Essas pessoas nem usam a Cloudflare. Essas pessoas nem sabem que serviços que a Cloudflare presta para a comunidade, para o mundo todo. E não é a comunidade assim, a comunidade do, sabe, ali da esquina. Não, cara, os caras fazem um serviço de alta qualidade para o mundo todo. E aí fala assim, você viu o que aconteceu? Cara, calma, 1, 2, 3, respira, mata o barata voa, sapatada na barata que está entrando pela janela, e entende o que está acontecendo, né? Se você parar para pensar, a quantidade de gente que acessa serviço no Cloudflare, obviamente, ela fica em exposição. Essa exposição leva as pessoas a fazer sacanagem. E aí tem sempre alguém fazendo uma merda aqui ou ali. E pode também muito bem ter ocorrido problemas com um produto ou outro que gere essa parada. Mas, cara, morreu. Né? Acabou o mundo. Não, então, antes de reclamar, entendam o que está acontecendo. As páginas de erros que apareceram, que todo mundo começou assim, e agora, processo de autenticação. Respira, tenta entender o que está acontecendo, recarrega o seu browser e vamos em diante. Para com isso. Eu acho que o povo está um pouco freak out demais. É muita mídia social, acho que as pessoas não têm mais paciência para as coisas. Você não acha, Mário? Um serviço como a Cloudflare é de alta qualidade. Um serviço de uma AWS é de alta qualidade, do Google. Se eles tiverem algum problema, é óbvio que vai impactar bastante gente, que todo mundo usa pelo mundo todo. A questão é, qual a capacidade de resiliência dessas pessoas? Olha a velocidade que faltou. Então, calma lá, vamos entender. Né? Ale, vamos lá. Eu acho que as pessoas elas continuam apostando em algumas soluções sem entender como essas soluções funcionam, sem entender tecnicamente. E daí, a hora que acontece qualquer tipo de problema, é mais fácil gritar, é mais fácil apontar o dedo do que realmente tentar entender aonde talvez você mesmo tenha falhado. Exatamente. Nos últimos tempos, nós tivemos recentemente um problema com a AWS. Teve um monte de gente que ficou fora do ar.
Só que você pode ter a combinação AWS mais Cloudflare, Cloudflare mais AWS, né? Você pode fazer a combinação que você quiser. E daí, se um desses serviços para, cabe a você ou aos técnicos de sua confiança identificarem, tomarem as medidas cabíveis, caso sejam possíveis, para que os serviços voltem a funcionar. Impactou muita gente? Sim, impactou muita gente. Porém, de qualquer maneira, desde o primeiro momento que a Cloudflare detectou impacto, a Cloudflare colocou uma página onde eles davam status, falando o que estava acontecendo, aonde que estava a investigação, como que estava a correção, o que eles estavam fazendo, o que não estavam e tudo mais. No começo, muita gente, eu acho que pensou que tinha sido um ataque de negação de serviço e que alguém tivesse conseguido derrubar a Cloudflare. No final das contas, aconteceu um erro, onde tinha um arquivo de configuração que devia ter um tamanho, esse arquivo ele dobrou de tamanho e foi copiado para vários servidores, e esses servidores começaram a não entender esse arquivo e começou a parar tudo em cascata. Todo problema é uma oportunidade de melhoria. A Cloudflare percebeu que errou em algum lugar de não validar tamanho do arquivo ou qualquer coisa do jeito, tá? Lá começou, né? De não validar tamanho de arquivo, né? Estão corrigindo esses possíveis problemas que estão acontecendo e os serviços estão no ar. Então, se a sua página hoje está fora do ar, é porque outra coisa está acontecendo. Não põe a culpa em quem não teve culpa. E dessa vez, não foi problema de negação de serviço. Tá? Eu vi muita gente falando que a culpa é da Cloudflare e, cara, o problema é interno. Né? Então, antes de você falar que você não consegue fazer, é só usar um pouquinho de bom senso. Pega o seu celular com a rede do seu celular e tente acessar o mesmo serviço que você está tendo problema. Se você conseguiu acessar pelo seu celular, então o problema daquela rede que você está acessando, por onde você está navegando, ela que deixou de fazer alguma coisa correta com as coisas que ocorreram com a Cloudflare, né? Então, assim, antes de falar, calma, Mas, sexta-feira 13, né? Tem um outro ponto aqui que a gente comentou já e tem comentado todas as vezes que tem uma situação dessa de catástrofe mundial, né? Que é assim, como é que você trabalha quando a tecnologia falha? O seu negócio é 100% dependente da tecnologia? O seu negócio tem um plano B? Né? É assim, pensa, né? O exemplo que eu acho que é o melhor exemplo do mundo é o exemplo do bar. Podia funcionar perfeitamente com tudo digital, cardápio digital e tudo mais. Se der algum problema no sistema do bar, o cara cata uma folha de papel desse tamanho, escreve lá, Alexandre, uma cerveja, Fernando, um rabo de galo, tá? E ele controla no papelzinho, tá? Então, ele não precisa do sistema. A pergunta para todas essas empresas que tiveram pânico generalizado é: como é que o seu negócio funciona, tá? Quando a tecnologia para? O que se faz? A gente teve recentemente o caso quando a AWS teve problema também, aeroportos parados, filas imensas. Meu amigo, pega a impressora, tá? Ou pega um pedacinho de papel, escreve lá, Alexandre, no voo 123, tá? Assento 4B. Acabou. Tá? E pronto, carimba, né? Faz um furo no dedo, põe um carimbo de sangue ali para deixar o cara entrar e pronto. A hora que voltar, né? Mas isso aqui era falho. Você prefere ficar falho do lado de fora ou falho do lado de dentro? Você pode escolher.
né? Como é que o seu negócio funciona quando alguma coisa falha. Essa que é eu acho que é a grande pergunta aqui, que a maioria das empresas não sabe responder. Por quê? Porque não tem profissionais qualificados no seu corpo de trabalhadores. Quadro de funcionários, exatamente, é isso. Funcionários. Bem por aí mesmo. Bom, e aí, quando você começa a entender como é que funcionam as coisas, muita gente estava falando que a Cloudflare estava com um ataque de DDoS. Então vamos falar de um ataque que realmente aconteceu relacionado a DDoS. A Azure, né, que é a rede cloud da nossa querida Microsoft, ela foi atacada por um DDoS, né, um ataque de DDoS, de quase 16 terabits por segundo. Né? Para ser exato, 15,72 terabits por segundo. Cara, quase 16 teras de informação por segundo. E aí a gente está falando que é conversa de gente grande. É coisa pesada, realmente, para derrubar mais do que um simples servidor. Isso aqui é para acabar com a vida de muita gente que está trabalhando. Né? Pessoal de CSERT, SOC, CIEM, é para infartar os caras. Que nem o japonês lá, o coreano, que viu o prédio pegar fogo e foi ele que deixou o skate dele carregando na sala da limpeza daquele andar. Né? Então, a coisa é feia. Então, quando a gente fala desse ataque que aconteceu na Azure, eles identificaram e falaram que eles foram alvos de 15,72 terabits por segundo, foi lançado pela botnet Azure. Os caras utilizaram mais de 500 mil endereços de IPs, né? Completamente aleatórios. Você para pensar, 500 mil endereços de IPs. Ou seja, para você que está recebendo aquele tantão de informação, ele vai pensar que são informações válidas, porque vem vindo de fontes diferentes. Imagina eu recebendo 500 mil fontes de comunicação, de pacote de dados, chegando para que eu entenda o que aquilo é, para mim tomar as decisões. É óbvio que vai dar merda. É essa que é a frase, vai dar merda. E aconteceu o quê? A Microsoft percebeu isso, chegou a um pico de 3,64 bilhões de pacotes por segundo. É muita coisa, gente. E aquela história, deu problema? Teve lentidão? Teve, gente. Mas, de novo, respira, pensa e segue em frente. E aí, Mate, você também não acha que o povo também exagera e não sabe distinguir o que é um DOS e o que é um problema, de repente, por um equipamento que pifou, por um cabo que foi partido? O povo não quer saber de entender. É mais fácil falar e tirar fotinho de selfie. Então, Alexandre, isso que você falou, assim, tem uma figurinha, né, que circula nas redes, que fala que nos anos 80 acontecia um acidente, todo mundo corria para ajudar as pessoas. Depois, né, hoje em dia, acontece um acidente, todo mundo filmando e o cara jogado no chão lá, pedindo socorro, estribuchando, né? Mudou o negócio. Então, as pessoas perderam, eu acho que, a noção e perderam o valor de muitas coisas, porque hoje é você que está filmando, amanhã é você que pode estar lá no chão, né? O que ainda chama atenção nesse ataque é que eram pacotes UDP e esses pacotes eles podem ter os endereços forjados. Pode não, se você bloquear tudo, você não tem a garantia de que realmente que a origem é correta. Então é mais complicado ainda tomar uma providência ou deter um ataque desse tipo, né? Eles comentam aqui de, sei lá, mirou alguns lugares e tudo mais, mas eles falam de uma outra botnet. Eu fico pensando o seguinte, o cara ele tem um poder de fogo desse daqui, 500 mil IPs diferentes, faz de conta que os números eram válidos. Por que o cara vai
se expor e meter uma rajada dessa daqui de 500 mil na Microsoft para tentar derrubar a Microsoft ou para tentar derrubar outro. No final da história, você está se entregando para que os caras comecem a investigar melhor e comecem a derrubar o seu negócio. Talvez eles não tenham percebido isso daí, porque talvez a cabecinha seja desse tamanhinho, né? Mas, se existem 500 mil endereços em uma botnet, essa botnet é uma que explora falhas em roteadores residenciais, câmeras IP e outros dispositivos. Devia estar na cadeia, né? Cara, tem muita gente que está colaborando com o crime. Tem muita gente que está colaborando com o crime. Nós não somos, nós somos exatamente contra os criminosos, porém, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Qualquer dia o FBI vai bater na sua casa e você vai falar o quê? Ah, eu não sabia. Não existe essa resposta de não sabia quando você fala a respeito da lei. Se você passar no sinal vermelho, o policial te parar e você falar não sabia, era obrigação sua conhecer a lei. Não existe isso. E aqui eu estou vendo que isso daqui, a grande maioria dos equipamentos está nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, os provedores de serviço, eles têm uma camada de proteção dos usuários, aonde diretamente uma botnet dessa não conseguiria chegar no seu roteador, né, de forma normal. Porém, eu acho que fica o aviso, fica o lembrete de manter o seu equipamento atualizado e, no caso de perceber alguma coisa anormal, chamar o especialista. Chamar o especialista. Deve. No mínimo, né? No mínimo, né? Porque, de novo, né? Tem muita gente falando besteira sem saber o que está falando. Então, procura gente que sabe o que pode falar para ajudar. A gente falou de 2 casos assim absurdos, né? O caso que ocorreu com a Cloudflare. Na sequência, a gente está falando de um DDoS de verdade, identificado por uma empresa idônea e séria como a Microsoft, né? E os caras estão mostrando um bot que tem 500 mil IPs diferentes, né? Então, o poder de atuação dos caras são grandes. E o Amato falou tudo. Ou você está fazendo parte do problema, porque ajudando você pode muito não estar. Se você está utilizando produtos desatualizados, IPTV que está ferrado, né? Então, vamos acordar para a vida. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo, mas é muito bom fazer selfie e escrever besteira da vida alheia, né? É o que está acontecendo hoje em dia no mundo. Mas quer assustar mais? Então vamos assustar mais. Você já usou o VPN da Global Protect? Né? É uma VPN que é utilizada para o mundo inteiro. A gente falou da Ivanti, a gente já falou um monte de coisa de VMware, já falou de Fortinet, né? A Global Protect também é muito utilizada. E aí vem uma parte que nos assustou e muito. Por quê? Os caras sofreram uma onda sem precedente, cara, de varreduras maliciosas em seus ambientes. O que eu quero dizer com isso? Imagine 2,3 milhões de sessões dessas VPNs estarem sendo escaneadas por pessoas mal intencionadas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem gente olhando o que está acontecendo, bicho. Mais uma vez, o cara vende o produto e assim, ó, ema, cada um com seus problemas. Não é mesmo, Mate? Os caras põem no ar e você se vire para tomar conta. E é o que está errado. E por isso que a gente bate nessa tecla que tem muito enganador no mercado. Para pensar. Em 24 horas, os caras tiveram um pico absurdo, né, de gente fazendo scan, ou seja, o cara fazendo sniffer na rede, entendendo o que aquela rede tem, observando o que as pessoas estão se comunicando, o que estão trocando de pacote. Cara, e aí? Quem é que fez o quê? Aonde está
como é que eu vou falar? A fiscalização desse produto existe, não existe? Quem que pode fazer? É brabo o negócio, lá. Ó, Global Protect VPN, a VPN da Palo Alto. O que acontece? A Palo Alto identificou essa quantidade de varreduras maliciosas. Aí é que tá. Quem identificou foi a Palo Alto. Não foi o usuário da VPN da Palo Alto. Então, isso que o Alexandre está falando está totalmente correto. Se fosse o cara falando, estão batendo muito aqui na porta, não está fazendo sentido. O que será que está acontecendo? E daí é onde eles mesmos pegaram e falaram assim, cara, peraí, olha, aumentou 40 vezes em 24 horas. Os caras têm medição, os caras conseguem saber qual é o perfil, o que acontece, e aumentou 40 vezes nas últimas 24 horas. Daí, qual que é o esquema aqui? Quando você começa a ver um aumento de gente procurando algum tipo de serviço, algum tipo de produto, ou qualquer coisa assim, é porque deve ter alguma coisa nova no mercado. Ou, quer dizer, alguma coisa nova de qualquer jeito. Alguém pode ter descoberto uma falha num produto antigo ou uma falha num produto novo. E daí, esses caras falaram o quê? Vamos fazer um mapeamento de tudo que é esse produto no mundo inteiro, para a gente descobrir quais são as versões, para a gente poder dar tiros muito mais efetivos daqui a pouco. Ainda não apareceu uma super nova vulnerabilidade, mas isso aqui, se onde há fumaça, há fogo, tá? Isso daqui tá muita fumaça em cima do esquema. Muita fumaça mesmo. De uma hora para outra, você tem 2,3 milhões de scans de sessões, é porque alguém está procurando chifre na cabeça do cavalo. Ninguém está. Detalhe, é scan. Eu não estou derrubando ninguém. Não é o cara aqui, não é o problema que teve a Cloudflare, não é esse botnet que trabalhou contra a Azure do Microsoft. A gente está falando de outro tipo de ação. Eu estou olhando, porém não estou falando, né? Não dá muito mais medo, Amati? Mas muito mais medo. Você não sabe o que os caras estão fazendo. Se estão implantando algum problema ou entendendo como algum problema que já existe e funciona. Mas, Alexandre, olha só. O que eu acho bacana aqui? Alguém está alertando antes do problema acontecer. Então, se você for inteligente, no mínimo, você tem que estar antenado a esse tipo de situação, a esse tipo de problema que pode acontecer. Então, eu sei que pode acontecer. Eu tenho que tomar cuidado. É muito louco. Agora, vocês veem como as coisas são todas ligadas o que está sendo falado aqui, né? Há 2 semanas atrás, a gente falou de IPTV e situações que ocorreram de distribuição de sinal, que a Argentina foi diretamente impactada e refletiu no Brasil, que só no Brasil havia 2 milhões de brasileiros que utilizavam serviços de replicação daqueles streaming que vinham da Argentina, né? Que partiu de uma investigação que começou lá na Espanha. Pois é, né? Eles cortaram mais um serviço de pirataria agora muito recentemente. E vocês vão entender. O nome desse streaming é a Fotocal. Né? Ela registrava mais de 26 milhões de visitas anuais e oferecia de forma ilegal mais de 1.127 mesmo, canais de TV e transmissões pontuais daquelas pay-per-view que a gente está cansado de saber, principalmente em relação a esportes envolvendo mais de 60 países. Cara, então assim, vamos lá, vamos ser sinceros. Isso já virou máfia, cara. Os caras entenderam como funciona o produto, entenderam como os caras ganham dinheiro através desse produto e entra dia, sai dia, existem novas pessoas
replicando esses canais, esses sinais e ganhando fortunas pelo mundo. Fortunas que financiam drogas, que financiam crime organizado, que financiam governos absurdos, vai saber o que mais, né? O Brasil está na época da Beth, a Itália também já teve, tá? Se você estudar a história, 10 anos atrás teve muito problema lá. A gente está vivendo isso aqui agora. Essas streaming crescendo do jeito que estão crescendo, sem parar, o problema está gigante. Semana passada estava terminando a MotoGP. A distribuição ilegal de conteúdos da MotoGP foi gigantesca e esses caras estavam envolvidos, né? Essa tal de, qual que é o nome dos caras? Ação conjunta lá, seriam os caras que estão brigando, os caras que criaram para Fotocal, né? É o nome da coisa, Fotocal. Amati, tem solução para isso? A gente está cansado de trazer informação aqui da Anatel, coisas da Interpol, cara, mas tem muita gente grande envolvida, por isso que isso está se estendendo, concorda comigo? Concordo. Ale, tem um outro cenário aqui que eu acho que é a síndrome do cachorro magro. Eu nunca sei o nome do nome dessa síndrome, mas é o brasileiro que acha que, eu sou país do terceiro mundo, custa muito caro o streaming, o governo não me ajuda, eu vou fazer alguma coisa errada, né? Nós estamos vendo que isso aqui aconteceu na Europa, porque a Europol está envolvida, milhões, em momento nenhum a notícia fala nada do Brasil. Então isso daqui é uma praga mundial. Não é, de novo, não é exclusividade. Não adianta você falar, é porque o povo do terceiro mundo, porque o streaming custa caro. Então, o streaming custa caro no mundo inteiro, né? E por isso que está todo mundo fazendo. Ou nós temos como é que eu posso dizer? Uma legião de rebeldes querendo usar serviços. Eu concordo. Você, às vezes, você queria assistir o seu jogo de futebol falado em ticanês, e você não pode, porque a televisão do seu país te obriga a que o conteúdo seja em português, né? Então, existe umas idiotices políticas em diversas situações aqui, mas acaba não justificando o uso de produtos piratas. Existem soluções lícitas no mercado para você assistir o seu noticiário em francês, em espanhol ou em alemão. E vamos lá, né? Eu acho que a oferta e procura tem muito a ver com como os preços são colocados, né? Então, se você aceita qualquer preço para assistir desenho do Tom e Jerry, você também está contribuindo para a coisa estar tudo muito errada, né? Para quê? Para dizer para o teu vizinho que você também tem o canal X do Tom e Jerry? Então, pera lá, respira, pensa e vamos trabalhar junto. A pirataria não é a solução. A pirataria cria outros problemas. A gente falou aqui desses DDoS, de sniffers para todo lado, gente atacando a sua própria casa, você perdendo a sua integridade, né? A sua confidencialidade. Então, cuidado, cara. Cuidado. É isso que a gente fala. Cuidado. Ô Alexandre, então, fala uma coisa para mim. Existe uma comoção tão grande do lance do sócio-torcedor. Eu acho tão legal essa ideia, né, do sócio-torcedor. Cara, valorize o seu time pagando X, né? E daí o cara pega, na hora do jogo, o cara paga pro bandido. O cara paga, né? Você percebe? Não é uma contradição muito grande esse tipo de coisa? Eu te falo, e aí, como eu trabalho nesse meio aí, assim, trabalho assim, eu nunca sei bosta nenhuma por isso. Eu trabalho por carinho que eu tenho pelo Palmeiras, que eu faço parte desse time maravilhoso aí. Mas vamos entender, né? Isso é um ponto que a gente vem discutindo há tempos e não consegue se livrar. Agora vocês vão entender por quê, né? Quando a gente fala de transmissão e do sócio-torcedor, a gente vive um problema de autarquia.
não é esse o nome que deveria ser dado, porque não parte do governo. Mas você tem empresas que acham que são donos por ser patrocinadores de um produto que é um determinado campeonato. Então, eu sou a favor de uma cabeça como tem nos Estados Unidos, que você tem a NFL, que tem os produtos NFL, que são as transmissões dos jogos daquela liga, e as empresas compram da NFL o direito de transmitir. Então, você como cidadão e consumidor, você fala assim, eu posso assistir daquela TV que eu não gosto, ou eu vou direto naquela NFL que eu sei que o dinheiro é direcionado para o meu clube e compro deles. Você entendeu? No Mas Brasil... Consciência. É posicionamento, consciência, exatamente. No Brasil, a gente não tem um campeonato brasileiro que é uma coisa medonha. Eu acho um campeonato completamente fora de propósito. Não que não seja importante, entendo o que eu estou falando. Por que eu digo com a monstruosidade? É muito difícil você fazer um time que, recém subindo da segunda divisão, percorrer milhares de quilômetros durante o ano para jogar em situações muito diferentes de grandes times. Então, assim, é óbvio que os grandes times terão certo favorecimento e outros não, por serem menores. Então, se você depende de uma rede que distribui o sinal comum para todo mundo, eles estão ganhando, não é o clube e nem você como consumidor. Isso eu acho errado. E aí cai no que você acabou de falar, né? Em vez de ter esse negócio, vamos pagar para quem merece. O cara é dono daquele clube, então eu vou pagar para o meu clube e quero ver o jogo do meu clube. O meu clube tem direito de transmitir e eu poder seguir aquilo que está acontecendo. Acabaria com isso. Porque você corta os atravessadores, concorda, Mate? E os caras já entenderam como funciona a transmissão de Fórmula 1, de corrida de motocross, de jogo de futebol, jogo importante, decisão da UEFA, Copa do Mundo. Eles já entenderam, então eles estão ganhando em cima da falta de controle. Ale, a gente cai em alguma coisa muito maior, porque, por exemplo, o cara ele vai falar que eu sou sócio torcedor e ele ama o time dele, mas ele ainda compra a camiseta no camelô, ele não compra na loja oficial. Né? É aí que está o erro. E daí acaba gerando esse mercado paralelo onde você não favorece quem você gostaria de favorecer. Né? E depois reclama que o preço está caro. Está caro porque ele tem menos venda. Parou para pensar? Se você tem uma fluidez maior, de repente não teria espaço para pirataria. Então, é uma coisa que puxa a outra e é um problema socioeconômico, como muita gente fala, né? E é um negócio para ter economista para discutir, mas a gente entra nesse meio porque não tem como fugir. Bom, continuando a história, vamos ver o que vai acontecer com a parte de streamer. Olhos estão voltados para isso, tem muita gente que já entendeu como funciona, estão ganhando em cima. Alguns dias atrás, a gente falou de um problema que aconteceu na Unipen, na Universidade da Pensilvânia, que falaram que não tinha problema, depois foi exposto como problema, vazou dados de todo mundo, o reitor da faculdade não sabe onde enfiar a cara, porque ele perdeu milhões de dólares de patrocinadores, de gente que fazia doação e tudo mais, né? Devido a um descaso, vamos falar assim, com o que ocorreu em termos de segurança da informação. E dizem que foi a partir de próprios alunos e depois virou outra história. Enfim, a Universidade da Pensilvânia foi totalmente impactada com isso. Não contente, agora foi a faculdade, né, a Universidade de Princeton. Estão dizendo que um caso não tem nada a ver com o outro, porém é extremamente semelhante em termos de vazamento. Dados de doadores, ex-alunos, aqueles alunos que são recém-formados, tudo, foram vazados. E o engraçado, eles não falam a quantidade que foi vazada. Eles não falam quantas pessoas foram impactadas. Eles se limitaram a falar assim, não é do mesmo tamanho que ocorreu na Universidade da Pensilvânia.
Ou seja, joga a bronca pro vizinho, né? E tá tudo certo. Cara, mais uma vez, uma faculdade impactada. Se é o mesmo cara, se não é, não interessa. Falta orientação, falta tomar vergonha na cara e falta atividade para melhorar as coisas, né? Tá feio, coisa. Alexandre, a hora que eu li a matéria, eu achei que eu estava vivendo no Dia da Marmota. É a mesma coisa semana passada, velho. Eu falei, cara, mas é igual, é a mesma faculdade. Daí eu fui ver, não, é outra, né? O modus operandi, tudo é muito parecido. Eles falam, olha, até agora não achamos nada. Mas diferente da semana passada, aonde não aconteceu nada, os caras menosprezaram, né, o problema, aqui os caras, a hora que aconteceu, já levantaram a mão e falou, aconteceu o problema. Né? Então, eu vejo uma mudança de postura entre uma instituição e outra, né? E o mais interessante, tenho certeza que essas duas universidades são extremamente conhecidas nos Estados Unidos e no mundo e tem profissionais de altíssimo gabarito lá. Mais uma vez, na minha humilde opinião, os técnicos não têm voz. Tem gente indo para o caminho errado. Eu vou falar assim, isso aí virou o gancho, assim. SAP, né? Por que eu estou falando SAP? SAP, todo mundo está migrando o que tem de SAP hoje para a nuvem. Tem muita gente que está sofrendo um monte no mercado. Hoje ligou mais uma pessoa chorando, reclamando de problemas, de situações. Mas, cara, chorando, mas não contratou a gente para fazer as coisas, né? Interessante esse tipo de postura, né? Não é interessante? É muito interessante isso. O cara fala assim, cara, putz, eu tô ferrado, que isso, que aquilo, mas não me perguntou nada, não nos procurou para dar orientação. E o que vem acontecendo? Se você pega lá em 2012, né, que o auge do CentOS, né, bombando com Oracle, tudo lindo, maravilhoso, a pessoa pegava e falava assim, o meu SP funciona liso, só que faz 10 anos, gente. O CentOS não existe mais. O Oracle, existe outras bibliotecas, trabalha com uma estrutura completamente diferente de tabelas, né? Outra tecnologia. Ninguém quis contratar da Oracle as coisas mais novas. Ninguém quis entender como a Apache está funcionando hoje em dia. E aí agora reclama que a SAP está deixando eles na mão. Não, você que deixou de fazer o dever de casa para acompanhar o mercado. Você que não teve orientação correta para você ter as coisas todas atualizadas. E agora vem a choradeira, né, Mate? Para tudo é assim, né, cara? Para tudo, infelizmente, está sendo desse jeito. Bom, tá, é alguma coisa que tem se repetido no mercado, né? Infelizmente, eu espero que algum dia eles acordem. Espero. Enquanto dá tempo, né? Talvez não dê. E tem um detalhe que a gente falou, inclusive, quando o Anquise estava aqui, né, cara, com a gente. A gente falou dessa virada de página da pandemia. A pandemia acelerou em muitos anos a parte de tecnologia e desenvolvimento de tecnologias de comunicação. Só que eles esqueceram a estrutura, né? O banco de dados, né? As coisas que são mais antigas, infraestrutura crítica. Então, o que está acontecendo? A conta está chegando. A conta está chegando. Então, hello, vamos acordar. Wake up, né? Wake up, open your eyes. Vanilla Ice que falava isso, né? Naquele filme, não é Vanilla Ice, Vanilla Sky, o nome do filme. Wake up, open your eyes. Então tem que começar a acordar. Bom, Logitech veio ao mercado e falou, meus queridos, tivemos mais um vazamento absurdo de ataque pela CLOP. A CLOP é uma extorsão, né? O pessoal é acostumado a fazer extorsão. Estou com seus dados, ou você paga ou não paga. Eles exploram zero days, exploram situações zero click, de tudo que você imagina. Aí vamos lá, minha querida Logitech, há quantos anos vocês existem? Né?
Não, vocês não fazem mais só teclado, vocês não fazem mais só mouse, que não precisa saber quem é o dono que está apertando as teclas ou quem é a pessoa que está usando o mouse. Vocês têm um monte de produtos top, como controle remotos de TV, de IoTs, tem muito painel legal que a Logitech hoje oferta no mercado. E para isso, vocês precisam ter o cadastro das pessoas, vocês precisam ter informações de seus usuários. Com isso vem a responsabilidade. Se você põe isso no mercado e não põe, eleva o seu nível de responsabilidade e de trato com essas informações, acontece isso que está acontecendo agora. Ah, a culpa é da Clock que fez um ataque. Não, a culpa é de vocês que não se precaveram de situações como essa. Né? E agora fica aquelas desculpas que a gente está cansado de ouvir. Não, tudo foi pouco, quase não vazou nada, tá tudo bem. Pô, até quando, né, Márcio? Logitech, hein? Ale, fiquei imaginando que eles vão descobrir que agora vazou até o modelo do mouse que eu estou usando. Triste, né? Mas assim, cara, mais uma vez, nós estamos vendo que todas as gigantes do mercado estão sendo vítimas. E o pior é que já vem faz um tempo esse tipo de coisa. Então, não é assim, aconteceu tudo de um dia para o outro. Dava tempo de todo mundo se preparar, dava tempo do cara contratar alguém e falar, amiguinho, olha aí, vê onde a gente está com problema, né, para que não tenhamos outros problemas. E, infelizmente, o dia da marmota se repete, e se repete, e se repete. Né? Foram vítimas, começou a extorsão, o cara falou, é melhor eu já deixar claro para todo mundo que nós tivemos um problema, né? Antes que exponham mais coisa da gente. Triste, hein? Essa aqui é triste. Eu nunca pensei que uma empresa que fazia teclado e mouse ia cair no conto do vigário como essa. Eu já falei, hoje eles não fazem só mouse e teclado. A Logitech faz até alarme, gente. Então, presta atenção às coisas que esse povo faz. Presta atenção o quanto que esse impacto pode gerar com quem estava lá cadastrado. E vamos em frente, né? Vocês lembram que a gente trouxe para vocês o problema da JLR, né? Jaguar Land Rover, que eles tinham tido um ataque cibernético, que tinha parado, que isso, que aquilo. Pois é. Vamos fechar o ciclo. Tiveram todos esses problemas, né? Pararam a produção, pararam as vendas de veículos e distribuição de veículos pelo mundo. Agora veio a conta, meu amigo. Eles foram às redes sociais, foram aos jornais, né? Foram todos os meios de comunicação e esclareceram. Realmente sofremos um ataque gigantesco. Essa paralisação gerou mais de 220 milhões de dólares, né? Isso daí dá 195, 196 milhões de euros de impacto. O negócio, isso é imediato, tá? Mas o negócio foi tão grande que eles pediram um empréstimo para a coroa britânica de 1,5 bilhão para segurar a onda e eles poderem voltar com qualidade no mercado. Aí eu pergunto, você que está aí do outro lado assistindo a gente, você ainda acredita que qualquer coisa eu gasto uns 5 milhões aí, faço, pego um empréstimo e boto a minha operação a funcionar e não tenho mais nenhum impacto? Você acredita nisso ainda? Não. Alexandre, pensa bem. Olha o tamanho do prejuízo. Essa empresa é mais uma empresa milionária, bilionária, e o governo que teve que aprovar um empréstimo emergencial para estabilizar o setor, porque os caras iam desequilibrar todos os pratos, entendeu? O cara tirou a pecinha, tirou o quadradinho do Jenga ali, ia cair a porra toda. Cara, eu não sei nem o que dizer, entendeu? O fato também influenciou negativamente o produto interno bruto do país nesse período.
Então é assim. O governo deu dinheiro para não afundar o país inteiro, velho. Mas então, só para mim fica claro que se esses caras não investirem em tecnologia, não adianta só investir em combustível fóssil, tem que investir em tecnologia e em profissionais qualificados. É só para mim? Será? Uma empresa desse tamanho? O cavalinho, o cachorrinho, sei lá, que bicho que é aquele? O cara não tem noção. É o Jaguar, né, cara? É mesmo, era um Jaguar. É que a Land Rover não tem um bichinho, ele só tem um escrito. Mas assim, mas não, é o guepardo, o animal mais rápido, entendeu? O Jaguar ainda tá para trás, o guepardo ganha. Oh, meu Deus do céu, cara. Vamos lá. E essa situação, cara, você vê, o bandido ele está muito mais inteligente que vocês possam imaginar. O Kraken, vocês lembram da Kraken, o ransomware Kraken? Esse ransomware já deu problema para muita gente pelo mundo inteiro. No Brasil já gerou milhões de prejuízo. O cara não pagou a dívida, teve prejuízo porque teve que parar de trabalhar. Absurdamente o impacto que a Kraken faz com Windows, Linux, VMware, né? os ESXi da vida, né? E aí o que acontece? Os caras estavam avaliando o desempenho de máquinas para escolher o tipo de criptografia mais eficiente, né? Sem sobrecarregar os sistemas. Então, pera lá, velho. Olha o nível que as coisas estão chegando. Olha, eles estão invertendo os valores. Eu sou o dono do ransomware. Eu começo a soltar meu ransomware não para ganhar dinheiro com o resgate que eu vou pedir dos dados. Não, eu estou avaliando os níveis de criptografia para eu melhorar o meu produto e criar um problema muito maior para as pessoas que estão vulneráveis ao meu produto, que é o ransomware. Olha o nível que está as coisas, olha a inversão de valores, gente. Olha o nível dos caras. E ainda tem gente que acredita que não, estamos muito bem amparados com o nosso antivírus. Cara, uma camada só de segurança não vai resolver sua vida. Aqui está a maior prova possível dessa matéria. Alexandre, olha a inteligência dos caras. Eles analisam o seu sistema para ver qual é o melhor tipo de criptografia para não comer toda a memória e todo o processamento. E eles conseguiram atuar. Eles consigam passar invisíveis. Isso é muito inteligente, né? Mas tem a galera que continua não acreditando, que continua não fazendo, que continua não investindo. Não, né? Meu Deus do céu, cara, tá demais, cara. Mas tá tudo normal, é assim que funciona. Então vamos lá, vamos deixar vocês mais loucos, né? Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Vocês sabem que a Austrália é um filhote do Reino Unido, mas vamos lá. Né? Podia pôr até o Canadá, que o Canadá está tão imbecil ultimamente com as decisões que os caras tomam, que eles nem entraram nessa parada. Então, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália impuseram sanções contra os provedores russos do Bulletproof Hosting. Né? Por quê? Porque os caras têm um Media Lane, as empresas relacionadas podem estar com problema eles estão mais espionando a gente do que ofertando soluções. Cara, vamos de novo voltar ao problema que a gente falou no ano passado por vários meses, sobre TikTok, sobre situações que impuseram contra Kaspersky, né? O que fizeram na França com a Google, tirando o Google Glass da escola. Qual a prova contra o Bulletproof, vamos lá, com os russos, que realmente estavam gerando problemas cibernéticos maliciosos? Cadê as provas? Manda, fala, Marcos. O que você acha dessa treta toda? Não, é assim, ó, eu gostei do esquema. O que acontece?
Existem esse nome de provedores à prova de bala. São vários provedores que tem na Rússia, tem na como é que fala? Holanda também, que por acaso é a próxima notícia. Dinamarca também tem. E daí o que acontece? Esses caras, exatamente, eles não seguem a lei e eles fazem o que eles querem. Então, você vai lá, é sabido quais são os provedores. Você fala assim, quero hospedar um site de phishing, tá? Um site malicioso. Quero qualquer coisa ilegal. Você vai lá e hospeda lá. Eles garantem anonimato, todas as mensagens que alguém mandar falando, o seu site está infringindo a minha marca, o meu não sei o quê. Os caras, eles apagam o e-mail, eles não estão nem aí, e se a polícia bater na porta, eles também não atendem. Então... Na oferta e procura? Agora precisa tratar os caras como bandido ou não, né? Mas então, é que assim, eu até agora eu não sei qual é o uso legal de um site bulletproof. O cara ele pode falar, é para liberdade de expressão e tudo mais, porém, eu duvido. Então, para mim, está relacionado com atividade criminosa, tá? Se tiver atividade ilícita, é 1% de atividade ilícita e 99% de atividade criminosa. E daí o que acontece? Começou uma movimentação e, pelo jeito, é mundial em cima desses caras. É esse que é o resumo. E agora a coisa vai sair do mato, né? O Bulletproof eu não dou anonimato total, não é para fazer um serviço sério. Você está usando para ser bandido. É isso que o cara quer provar. Você é bandido porque você está escondendo o que você faz. Né? Será que vão espalhar farofa mesmo? Será que o próprio Estados Unidos, o próprio Reino Unido, o próprio Canadá, a Austrália não usam os serviços da Bulletproof? Então, sacou? Complicado aí, né? Mas assim, o que acontece quem é que mais te ofende, né? Então aqui, no exato momento, são as gangues de ransomware que estão ofendendo, são os ataques de negação de serviço, hospedagem de conteúdo ilícito, blá, 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 blá. Cara, é em cima desses caras que nós vamos exatamente agora. Eu hospedava também. Você fazia parte desse 1%, né? E daí, assim, o seu log eu apago. Fica tranquilo. O negócio vai ficar feio, cara. Eu quero só ver onde que vai chegar essa história aqui. Né? E detalhe, eu acho errado falar desse jeito. Russian. Será que só tem na Rússia esse tipo de serviço? Eu duvido. Não. Aí, a próxima notícia... Está aqui a prova. A Holanda confiscou mais de 250 servidores físicos que sustentavam serviços desse tipo, que é a prova de bala, o Bulletproof. Ou seja, eu tenho 250 servidores de serviço que eu não devo, como é que eu vou falar, satisfação a ninguém do que está lá dentro ou do que está acontecendo. Cara, 250 servidores é coisa pra caramba, né? Então, tá aí a prova que existe muito mais cybercriminoso pro mundo do que gente boa, né? Se a gente pensar assim. Eu não consigo imaginar hoje 250 servidores ofertando um serviço que é para esconder o que os caras fazem de errado. Então, olha a quantidade de site de, vamos falar, venda de órgão, arma, droga, criança, pessoas. Olha o peso que é isso. E a Holanda, né, foi lá e confiscou 250 servidores. Aí me assusta. 250 servidores, os caras pegaram de uma hora para outra. Então eles sabem muito mais que tem por aí e tem mais coisa acontecendo. Alexandre, vamos lá. Eles confiscaram 250 equipamentos. Cada equipamento desse daí não falou qual é o tamanho dos discos, né, do armazenamento que tá. Então, depende do que tiver lá dentro, tem muita dor de cabeça para muita gente. Isso aqui vai dar muita confusão ainda, né? Mas mais uma vez, assim,
A polícia está agindo, Vamos esperar e vamos ver quais são as continuações. Falando desses servidores, eu vi uma matéria uma vez que alguns desses caras, a hospedagem deles era em bunkers, era dentro de um bunker. Então, você podia tentar invadir, a polícia podia dar tiro, mandar granada e tudo mais, não conseguia entrar porque os seus equipamentos estavam totalmente protegidos, tá? Então, o lance eu ainda acho que existe como, tá? Mas não estou aqui para dar consultoria para ninguém. O negócio é sinistro. E principalmente para quem tem dinheiro, que não precisa mandar 3 cotações, esperar a análise do fornecedor e tudo mais, entendeu? Infelizmente é assim que funciona. Meu, que regaço, cara. Que regaço. Agora assusta, né? Você vê a quantidade de coisa de criminoso que vai para lá e para cá num nível desse, cara. 250 servidor pode ter milhares de sites hospedados nessa merda. Milhares. A gente não tem noção de quanta gente, quanta informação de pedofilia, tráfico de órgãos, né? Drogas, armas, muito mais que vocês imaginam. 250 servidores na Holanda. Quem disse que a Holanda só dançava com aquele sapato de madeira, tinha as quengas lá na rua da Luz Vermelha e tomava Heineken somente, hein? Olha isso. Dá um calo danado aquilo lá, hein? Pelo amor de Deus, dá dor nas costas. Bom, galera, esse é o programa de hoje. Beijo gigante para vocês. Para fechar a tampa da farofa, tá aqui Fernando Abate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Começamos muito mal, mas acabamos muito bem. No programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, formativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.